E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já tem uns 4, 5 meses que eu não apareço aqui, né? Fala sério. Mas tô em dívida, mas vamos pagar essa dívida aí. Gente, ano passado foi muito corrido, eu tava trabalhando pra caramba. Eu já falei pra vocês algumas vezes que eu não trabalho no setor de viagem, no setor de turismo. E aí eu trabalho com comunicação, então tinha muito trabalho. Eu tava organizando a viagem pra Europa que a gente fez pra Turquia e pra Suíça. E aí acabou que realmente não tava com muito tempo de editar. Até ficaram faltando vídeos de Noronha que eu ainda vou editar e eu posto em algum momento pra vocês, gente. E aí logo depois que a gente voltou da viagem pra Turquia, da Turquia e da Suíça, eu comecei a organizar o material pra poder postar. Comecei a postar, até continuei postando no Instagram. Quem me acompanha lá no Instagram seguiu a viagem toda. Se você não acompanha, segue lá. E se você também não tá inscrito aqui no canal, se inscreva. Tem bastante conteúdo já bacana, mas eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês. Enfim, quando a gente voltou, já estava se falando em coronavírus, em Covid, etc. Não, em Covid, na verdade, esse nome surgiu depois, né? Mas então, tava se falando em coronavírus. E aí a gente tinha uma viagem pro Peru, que foi no carnaval, e eu falei assim, gente, será que isso vai atrapalhar a nossa viagem e tudo mais? A gente não tinha noção da gravidade ainda, né, gente? Aqui no Brasil, pra gente tava na China ainda, era uma coisa que tava começando a chegar na Europa. Quando a gente saiu da Europa, ainda não tava se falando em coronavírus. Mas enfim, aí viajamos pro Peru. Eu comecei a organizar o material, mas não consegui editar pra postar. Viajamos pro Peru. Quando a gente voltou por Guarulhos, já tinha gente de máscara. Então já tava chegando no Brasil. Foi no final de fevereiro, né? O carnaval foi 20 e pouco de fevereiro, eu acho. Enfim. E aí acabou que eu, sabe, assim, não sabia o que eu postava, eu não quis falar pra vocês sobre a minha percepção de desmarca a viagem, cancela a viagem, o que fazer com viagem, porque eu já achava que o cenário era muito incerto, agora tá mais incerto ainda, mas a gente não tinha noção das proporções que isso ia chegar aqui no Brasil, como que ia chegar. E aí até tinha algumas pessoas próximas que me perguntaram, Cass, eu tenho viagem em abril, eu tenho viagem em maio, o que, que você acha e tudo mais. E na época eu até falei, gente, tipo, se o destino que você tiver marcado não tiver com casos e etc., eu acho que dá pra ir. Aquela coisa, né? Várias opiniões que foram mudando dia após dia, conforme as novas notícias que a gente foi recebendo, e aqui no Brasil foi ficando pior a situação. E até que as empresas aéreas começaram a cancelar realmente os voos internacionais começaram a ser cancelados, e quem estava em outros países teve até dificuldade para voltar para o Brasil ou para o seu país de origem. Eu conheço gente que ainda não conseguiu voltar para a Suíça. Eu conheço gente que está aqui no Brasil também, que mora na Alemanha e não conseguiu retornar para a Alemanha ainda, e etc. Conheço gente que tá, tipo, nos Estados Unidos e foi pra passar uma temporada lá e tá presa em casa porque não voltou, acabou não dando tempo de voltar. São pessoas que estão tão bem, mas não estão numa situação desejada, né? E aí tem muita gente, eu não conheço ninguém que ficou preso e tava tentando voltar, que teve que voltar nesses voos fretados, mas a gente sabe que teve muita gente nesses casos. Enfim, tô de volta primeiro nesse vídeo pra dar uma justificativa pra vocês porque eu andei sumida e sobre toda essa situação. Eu ainda continuo achando que é muito incerto. Eu mesmo tenho viagem em julho. É pro Brasil, que assim, é um pouco menos preocupante do que tem viagem pro exterior. Não sei nem se essa viagem de julho vai rolar. E eu continuo falando pras pessoas isso, gente. Se você viagem de férias, viagem a passeio, eu não tô marcando nada por enquanto. Eu tô esperando ver como é que vai ser a situação, como é que as empresas aéreas vão retomar e como é que vai ser tudo isso. E meu conselho continua sendo esse, gente. Eu acho que é muito incerto. Eu falar pra vocês, faça isso ou faça aquilo, não é muito legal. Eu acho que tem que analisar o cenário, analisar. Por exemplo, quem tem que viajar por uma questão de saúde ou por outros motivos, aí são outros 500, gente. Eu tô falando a turismo. O turismo tá parado, não tem o que fazer, as coisas estão fechadas, as empresas estão, os hotéis estão fechados, as empresas aéreas não estão voando nesse sentido. Poucas pessoas estão fazendo viagens a trabalho ou viagens pontuais por conta de problemas familiares, etc. Então eu não tô comprando passagem nenhuma. Até tem bastante pacotes de promoção surgindo aí. Depois eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso, mas acho que é só um assunto delicado, que eu não quero só falar superficialmente agora. Eu tô de volta. Vou postar vídeos diferentes pra vocês agora, além de... Tava até pensando, edito vídeo pra postar agora, acho que não tem muito a ver, as pessoas não estão muito na vibe de viagem pra ficar falando de viagem. Mas eu vou começar a postar aos pouquinhos a nossa viagem que foi pra Turquia, de uma forma um pouco diferente,
vou trazer um pouco mais dessa narração, contar pra vocês o que foi a viagem, e eu trago um pouco das cenas, um pouco dos lugares, pra quem vai viajar pra Turquia, pra quem tem esse desejo, poder conhecer e poder se organizar. Eu acho que o que vale muito agora é, sabe aquele desejo que você sempre teve de fazer uma viagem específica? Começa a se organizar agora. Começa a se planejar, sabe? Tentar desenhar, colocar no papel quando que você poderia ir, se é uma viagem pra distante, quanto que você precisa. Eu sei que agora o dólar tá caríssimo, o euro tá caríssimo. Essas coisas devem começar a normalizar, né? Cair um pouco, mas vai demorar quando a situação se normalizar, o dólar deve cair um pouco, o euro também, mas isso ainda vai demorar, gente. Mas então, minha opinião agora, minha sugestão é que se você tem uma vontade de fazer uma viagem específica, uma viagem mais longa ou mais cara, começa a se planejar só. Põe no papel e aí, quando as coisas começarem a normalizar, você começa a colocar em prática. Para quem tem viagem marcada para os próximos meses, assim, as companhias aéreas estão bem flexíveis com remarcação, com cancelamento, para poder resolver, né, para os dois lados. Eu sei que são acordos entre o governo, ou então algumas decisões do governo, mas o governo também está tentando ver os dois lados, não deixar os clientes, clientes das empresas aéreas no prejuízo, mas também segurar a onda para que as empresas aéreas não quebrem, gente. É muito importante que quando isso tudo passar, a gente ainda tem as empresas aéreas funcionando, porque pensa só, a Avianca quebrou e o mercado já ficou bagunçado, as passagens já subiram. Quando começaram a entrar novas empresas no Brasil, acontece isso tudo. Então, se a gente sai dessa com menos empresas aéreas ainda, é pior para todo mundo. E assim, de coração, eu não gostaria que nenhuma empresa que a gente tem no Brasil quebrasse. Então, se você tem viagem para os próximos meses, tenta remarcar, tenta deixar o crédito. Todas as que eu cancelei até agora, o Ed vai todo mês para São Paulo para estudar, porque ele faz o mestrado lá. E a gente deixou como crédito, então eu sei que tá acumulando um valor de crédito considerável, mas quando passar tudo isso a gente vai viajar e aí a gente usa esse crédito para essas viagens. E se você pode fazer isso também, não cancele, remarque a sua viagem, porque assim, depois que isso tudo passar, o setor de turismo vai realmente precisar que as pessoas viajem, e eu sei que não só o Brasil, os países de modo geral, mas a gente vai estar numa situação bem delicada, porque as empresas estão paradas, pequenas empresas estão paradas, muita gente está sem receber. Então tá uma situação muito delicada. Eu tô falando aqui de viagem que eu sei que é uma coisa supérflua, né? Não é o essencial, mas tem que pensar que também muita gente sobrevive desse setor. Não tô falando só das companhias aéreas, tô falando de quem trabalha nas companhias, do atendente, de quem carrega mala nessas cidades pequenas, de guia turista, de guia de turismo e etc. Gente, é um setor muito amplo, se você pensar, tem muita gente que sobrevive desse setor. Então, se você tem a possibilidade de remarcar a sua viagem, remarque, sabe? Deixe como crédito para poder viajar num outro momento, quando isso tudo passar, do que só cancelar. Até porque, por exemplo, as empresas aéreas têm 12 meses para te restituir o valor da compra, né? Isso elas estão liberadas para poder só te restituir em até 12 meses. E o crédito já fica lá disponível na hora, então, se Deus quiser, isso vai passar muito antes desses 12 meses. Eu sei que a gente vai ter um novo normal, provavelmente, até ter uma vacina de fato, até a gente ter uma segurança de novo, não só de viajar, mas de tantas outras coisas, de como viver, né, voltar a toda normalidade. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Quem pode só desmarcar, só remarcar, remarca. Quem tem que cancelar porque realmente não vai poder viajar nesse momento, era uma viagem única naquele momento, é compreensível, né? Então acho que cada um tem que fazer a sua parte, tem que ficar em casa nesse momento. Eu sei que aqui em Brasília, por exemplo, já está marcado para as coisas começarem a retomar, eles vão começar a liberar o comércio. Já tinha uma data marcada que era para a próxima segunda, mas já foi remarcado de novo, tem mais uma semana aí. Então a gente vai vendo, né? A gente está vivendo cada dia para poder entender o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, e vamos torcer para isso passar logo e a gente sairmos melhores dessa. E aí eu vou postar para vocês esses vídeos contando um pouquinho da viagem, e eu vou trazer também um pouquinho de história das viagens que eu normalmente não conto no canal, sabe? A gente passa por perrengues em viagem, gente, sabe? Sei lá, de turbulências, a ser parado pela polícia, a várias coisas. Então assim, eu vou trazer um pouquinho dessas histórias pra dividir com vocês também nos próximos vídeos. E vamos indo, né, gente? Vamos ver como é que vai ser isso.
Eu torço muito para que toda essa situação passe logo, não só no Brasil, mas no mundo todo, e o turismo se reerga, porque apesar de não trabalhar no turismo, gente, eu entendo o quanto esse setor está sendo afetado e provavelmente vai ser um dos últimos setores a serem normalizados. Então, minha força aí pro pessoal que trabalha nessa área, pode ter certeza que quando as coisas começarem a voltar, a gente vai fazer o máximo para viajar, para poder ajudar um pouquinho esse setor também. Tá bom? Então, segue a gente aí, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.